Alô você, monstrinho, vamos agora continuar, certo? A parte 2 daquelas reações de substituição no núcleo benzênico, aquela história dos grupos ortopara. Vamos fazer aqui mais algumas questões aí do teu caderno, olha. Nitração do tolueno, feita na presença de ácido sulfúrico. Então, ácido sulfúrico catalisa a reação de nitração. O que acontece com ácido nítrico? Aquela quebra formando grupo nitrônio e grupo hidróxido. Muito bem, este grupo é metil. Todo grupo alquila, toda ramificação, todo o grupo alquila, ele é ortopara orientador, tá? Ó, vai ficar positivo, negativo. Quando o átomo ligado ao núcleo é negativo, é NOP, lembra para você memorizar? NOP, negativo. Então ele é ortopara. Significa que eu vou ter substituição em orto, significa que eu vou ter substituição em para. Então essa reação ela vai formar predominantemente o ortonitrotolueno. O orto forma numa quantidade maior que o produto para, um pouquinho maior, tá? Para-nitrotolueno. O metanitrotolueno você despreza, porque é uma quantidade muito pequena, além das moléculas de água, certo? Muito bem, então, é aquela mesma história. Você tem, né, uma quantidade X de moléculas de tolueno, uma quantidade X. Parte das moléculas vão originar o produto orto. Parte dessas moléculas vão formar produto para. E uma parte muito pequena vai dar origem ao produto meta, que não interessa para nós, formando uma quantidade muito pequena. Então, eu tenho ortonitrofenol para nitrofenol. Os principais produtos, ok? Agora, olha só. Se ele fala em nitração do tolueno, eu vou imaginar que é a proporção 1 para 1. Para cada um tolueno, eu tenho uma de ácido nítrico, né? Até coloquei fenol aqui, ó. Ortonitrotolueno para nitrotolueno. Corrigindo aqui, tá bom? Trinitração do tolueno. O que eu entendo por trinitração? Olha, 1 para 3. 1 para 3. Ou seja, cada molécula de tolueno sofrerá uma reação numa proporção estequiométrica de 1 para 3. Então, eu passo a imaginar 3 grupos OH e 3 grupos NO2, nitrônio, para cada molécula de tolueno. Se fosse a proporção 1 para 1, parte do produto vai ser ortonitrotolueno e parte do produto vai ser para-nitrotolueno. Agora, observe aqui o que vai acontecer. Ó. Como você tem a proporção 1 para 3, o grupo nitro atacará a posição orto, porém, essa molécula volta a reagir, porque você tem 1 para 3, sofrendo reação, digamos, na posição orto, na posição para. Ó. Já que é 1 para 3, ó, você terá o que aqui? Ó? O trinitrotolueno. Você já ouviu falar do TNT, com certeza. Não é aquele tecido não tecido, tá? Não é aquele material que chama de tecido não tecido. Esse TNT aqui que eu estou falando é uma substância explosiva. Ele é um explosivo. Chama trinitrotolueno. TNT. Okay? Então, como é que se produz o TNT? Fazendo a trinitração do tolueno. Muito bem. Mais questões. Bromação da N-feniletanamida. Reação com bromo, eu ponho bromo positivo, bromo negativo. Lembre-se que são 5 os reagentes que atacam o núcleo, não é isso? Halogenação, alquilação, acilação, nitração e sulfonação. Tá bom? Então aqui eu tenho uma halogenação dessa substância. Este grupo, ele é ortopara ou ele é meta-orientador? Aí eu faço aquele esquema. Vai sempre pela eletronegatividade, ó. O mais eletronegativo aqui, olha. Mas olha, e aqui, ó. Aqui se você fizesse negativo, que ele é mais eletronegativo, aqui seria positivo, ó. Aqui também ficaria negativo. Então, se ele é negativo, se quem está ligado ao anel é negativo, então ele é um grupo ortopara. Então a reação vai ocorrer predominantemente em ortopara. Porém, aqui tem um pequeno detalhe que eu vou te falar. Toda vez que o grupo, tá? Quando este grupo que está ligado ao anel, se você tiver um grupo ortopara em que o número de átomos, tá, é igual ou maior que 4, átomos que sejam diferentes do hidrogênio, tá bom? Átomos diferentes do hidrogênio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4.
Como esses grupos que têm 4 ou mais átomos diferentes de hidrogênio, eles têm um certo volume. Esse volume que ele tem, certo? Essa estrutura, acaba dificultando a reação na posição orto por um impedimento espacial. Então, vai formar produto orto? Vai formar produto para? Vai, mas vai formar predominantemente produto para. Então, se o grupo for volumoso, mas como é que eu vou saber se ele é muito volumoso? Se ele tiver 4 ou mais átomos diferentes do hidrogênio. Então, olha, essa reação vai formar produto orto numa quantidade pequena, produto meta numa quantidade menor ainda, e vai formar predominantemente o produto para. Então, quando é que um grupo ortopara? Ele é predominantemente para. Quando o número de átomos no grupo for maior ou igual a 4, lembrando, você tem que contar átomos diferentes do hidrogênio. Aí você vai ter aqui a para-bromo, né? N-feniletanamida. Só vai entrar aqui o para-bromo. Sulfonação, olha, sulfonação dessa molécula, desse benzeno, né? Desse núcleo aqui. Olha o tamanho desse grupo, ó. Então, isso é um grupo para-orientador, né? Ele é predominantemente para. Então, você vai ter aqui, ó, C12H25. Como é que desmembra o ácido sulfúrico? OH- SO3H+, não é isso? Ele ataca predominantemente na posição para. Então, olha só, você tem grupos ortopara e grupos metadirigentes. Se o grupo ortopara é muito volumoso, ele passa a ser predominantemente para, como aqui, ó. Você vai ter o ácido para-dodecil. Este grupo está na posição para em relação a esse, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é para. Dodecil porque ele tem 12 carbonos, né? Dodec. Para-dodecil, benzeno sulfônico. Esse composto aqui é muito importante na produção de detergentes. A partir deles você pode produzir os chamados sulfonatos, conforme nós vamos ver mais na frente, tá? É importante essa reação também. Bem, galera, vamos lá. Um outro detalhe muito importante acontece quando você tem um hidrocarboneto aromático. Isso só acontece nos hidrocarbonetos. Observe bem. Se você tiver um hidrocarboneto aromático, isso aqui, esse radical aqui, tem que ser só carbono e hidrogênio. Então, nos hidrocarbonetos aromáticos, no hidrocarboneto aromático, você tem duas formas de halogenação, tá? Halogenação feita com cloro. Essa halogenação, que nós vimos agora há pouco, né? Se você tiver o catalisador, o que é que vai acontecer? Ó? Cl+, Cl-. Todo o grupo alquila é ortopara. Se você esquecer, você faz isso aqui, ó. Negativo, né? Se o grupo é negativo, o átomo que está ligado ao anel, você tem que olhar para o átomo que está ligado ao anel, para esse cara. Ó. É negativo, então ele é um grupo ortopara. Se ele fosse muito volumoso, ele seria predominantemente para. Não é o caso. Mas cancela aqui, tem 4 átomos, mas não conta o hidrogênio. Lembra? O hidrogênio é um átomo pequeno, não vale para a nossa contagem. Então, esse grupo é ortopara. Então, o eletrófilo atacará aqui na posição orto, formando ortocloro tolueno. Corrigindo aqui o CH3, o cloro é para cá, ó. Formando aqui o paracloro tolueno, formando o ortocloro tolueno. Deu para entender aqui? Ortocloro tolueno, paracloro tolueno. Paracloro tolueno. Ortocloro tolueno. Beleza? Com catalisador. Reação no anel. Agora, se ele pedir uma halogenação com luz, isso aqui nós vimos lá na parte de substituição nos alcanos. Olha. Essa parte da molécula aromática ela é muito parecida com o alcano. Se você muda as condições para a homólise, olha, isso é só na halogenação, tá, gente? Isso não vai acontecer em nitração, não vai acontecer em alquilação, acilação, essa história de ter homólise e heterólise. Se você tiver homólise, nos outros casos, nem tem reação. Agora, no caso da halogenação, tá? No caso específico de halogenação, você pode ter por via heterolítica ou por via homolítica. Se você tiver via homolítica, não há reação no anel, a reação é na ramificação. Então, você vai produzir uma halogenação aqui na ramificação do CH3. Você vai obter o cloreto de benzila. Então, muito cuidado com essa variante aqui, ó. Halogenação
ok? Halogenação de aromático ramificado pode ocorrer no anel ou na ramificação. No anel, se houver cisão heterolítica, para isso você tem que ter catalisador. Na ramificação, você tem que ter